Boa noite, pessoal. Nós estamos, ou bom dia, já que nós estamos falando também, ou boa tarde, pela internet. Nós vamos iniciar primeiramente a nossa palestra de hoje aqui na Sementes da Alegria. Esse é o nosso segundo programa gravado e nós acreditamos na intuição dos usos das ondas da internet. Nós já estamos no nosso novo espaço, né, reformado. Outra vez que nós falamos ainda, a gente não estava falando aqui. O grupo está crescendo e graças a Deus, né, nós estamos conseguindo atingir os objetivos a que nos propomos. Então, esse projeto faz parte do projeto da Rádio Sementes da Alegria, da Associação Espírita Universalista Sementes da Alegria, né, a nossa presidenta, ou presidente, a Benta Vedovelli, né, que faz as nossas honras aí também do nosso grupo, que tem evoluído e avançado e graças a Deus está seguindo em frente, né? Nós, humildemente, sem perfeição e com muitas dificuldades, certamente vamos tentar divulgar um pouquinho mais e avançar um pouquinho mais dentro daquela nossa busca, que é transformar o conhecimento espírita, espiritualista, universalista em prática diária. Essa é a nossa principal questão, né? O espiritismo na vida prática, na realidade, no dia a dia, na limpeza kármica, na transformação do nosso dia. Então, antes de chegar a essa questão, nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir que todos fechemos os olhos, que nos concentremos na nossa espiritualidade interior, no nosso núcleo interior, na nossa centelha divina, para que juntos nós possamos nos colocar dentro de um núcleo de oração, de fé, de purificação, independente daquilo que nós somos, que nós fomos ou que nós seremos, mas além do tempo presente, passado ou futuro, deixando que as nossas vibrações se transmitam aos nossos irmãos aqui presentes em todos os planos, os nossos irmãos necessitados que nos acompanharam até a nossa casa espírita nesta noite. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2013. Os irmãos que estão aqui trabalhando e se esforçando também para nos trazer uma mensagem de fé, de esperança, de transformação nesta dimensão. Vamos irradiar essas nossas energias positivas para dentro de nós mesmos nesse momento, pedindo a Deus que nos proteja, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que nos proteja, pedindo aos espíritos de luz de todas as suas hierarquias que nos protejam, nosso anjo da guarda nos proteja, e que nós consigamos, através de todas essas proteções criadas através da fé, da oração e da certeza de que nós temos da existência de vários mundos e da continuidade da vida, estudarmos juntos um pouco mais da doutrina espírita cristã, da espiritualidade e de algumas questões filosóficas que fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia e que são muito importantes. Te agradecemos, Senhor, porque a nossa consciência aceita conversar sobre esses assuntos enquanto outros tantos abominam. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vontades de estarmos até aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pelo desejo de querermos compreender quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos consolar através da certeza da imortalidade e do acúmulo de conhecimento cada vez mais livre, cada vez fluindo de formas mais generosas, aumentando com isso certamente as nossas responsabilidades morais e espirituais. Muito obrigado, Senhor Deus. Inspire nossos momentos de união, que o nosso grupo se fortaleça, que a nossa raiz se consolide e que juntos nós possamos ampliar e crescer através da caridade moral, material e juntos também melhorarmos o nosso dia a dia. Seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Muito obrigado pelas bênçãos que caem sobre nós neste momento e que assim seja. Eu vou ler um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma edição mais recente, intitulado Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas.
espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então esse é um trecho do Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi através de uma soma de psicografias compilado pelo Allan Kardec. Repetindo apenas, porque muita gente está tomando contato recentemente com o Espiritismo. E aí é importante até nós partirmos do ponto de vista, muitas vezes, pessoal, para que a gente possa chegar a um avanço coletivo daquilo que nós estamos buscando. Então, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar explanando este assunto, que não é um assunto novo, mas é um assunto que exige a nossa renovação todos os dias, todos os momentos. Há uma questão que eu batizei de gravidade emocional, que nós já conversamos aqui muitas vezes, e que outras pessoas utilizam também com outros nomes, que é a melancolia, que é a tendência em estarmos tristes, desesperados, sofredores. A gente percebe que, como disse ali o texto, se nós observarmos claramente, esse não é um mundo feliz ainda. A felicidade, como nós colocamos no Pacificador, um trecho do Evangelho intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo, que é uma parábola de Jesus Cristo, quer dizer que nós temos ainda muito trabalho para atingirmos o status de um mundo feliz. Nós somos ainda um mundo de provas e expiações. Mesmo que nós tenhamos muitas individualidades felizes, mesmo que em muitos momentos nós sejamos livres, entre aspas, que nós consigamos exercer uma liberdade maior do que outras pessoas, nós percebemos que se existe tristeza, nós nos sensibilizamos com isso e nós percebemos que isso nos incomoda. Basta a gente observar, por exemplo, ligar um noticiário pela manhã é uma tragédia completa, do começo ao fim, não há mais paz. A publicação das notícias negativas, ela vai fazendo uma soma de tragédias e isso vai deixando as pessoas depressivas à medida que as pessoas não conseguiram ainda fortalecer o seu hábito, a disciplina de nós termos um contato com o nosso íntimo, com o nosso interior, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos em riqueza, para podermos nos proteger disso tudo de uma forma confiante. Jesus disse para os apóstolos que reclamaram com ele um dia que não conseguiram curar um doente,
E ele advertiu: vocês não curaram porque não tiveram fé suficiente. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão o que eu fiz e muito mais. Mas nós não vimos Jesus, né? Muitos chegam até a dizer que ele não existiu, que ele é uma invenção. Para muita gente, Jesus Cristo é uma história bem contada e dramatizada. Para outros, ele é uma realidade viva, porque a nossa consciência, a nossa intuição vai percebendo que a luz existe através da mediunidade, e outros espíritos, como Jesus, existem. E existiram no passado e agiram no passado, mas existem no presente. Nós não temos contato direto com eles porque nós estamos mergulhados neste mundo de provas e expiações, reencarnados para expiarmos, sim, o nosso karma. Para que nós possamos, juntos, unidos, porque não há quem consiga viver sozinho, mesmo em dificuldade, mesmo às vezes odiando, mas juntos, porque o ódio liga tanto quanto o amor, melhorarmos a nossa pessoa, a nossa maneira de ser. E aí começamos a entender o que Deus propôs para nós quando nos criou, que é a felicidade eterna. Sedes perfeitos como perfeitos é o vosso Pai que está no céu, disse Jesus. Mas como assim, né? Há uma grande dificuldade em entendermos isso, porque há uma relação muito séria de tempo. Como é que eu vou ser perfeito num curto espaço de tempo? Como é que eu vou agir com perfeição se eu não consigo? Se eu tenho tantas vaidades ainda dentro de mim, tantos problemas, né? Facilmente a gente se desequilibra, e todos nós, como o Enio comenta, né? Quando ele se coloca à disposição e corajosamente em explanar estas questões e sujeito inclusive à crítica, nós nos incluímos juntos. Nós estamos aqui, o primeiro que busca, né, essa intuição. Nós sabemos que isso não é simplesmente por vaidade pessoal de transmitirmos essas questões. Nós vamos vendo isso ao longo do tempo da nossa própria vida, que isso é uma necessidade, é uma obrigação. Nós poderíamos, como já dissemos, em muitos momentos estamos em outros lugares e não aqui concentrados, preocupados em buscar o conhecimento, para transmitir o conhecimento para dentro de nós mesmos, depois irradiar para fora e exercitar esse conhecimento, tanto da caridade moral quanto da caridade espiritual. Em algum momento, o próprio Divaldo fala que nem que nós venhamos com certo interesse em nos salvarmos, não tem problema nenhum. Nós não precisamos ter a falsa modéstia que nós estamos aqui em amor ao próximo. Às vezes nós estamos precisando amar nós mesmos primeiro, para que esse amor transborde de dentro de nós para o próximo. Eu não tenho como amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo, se eu não me cuido. E isso não é só no espiritismo, não é só... eu estava ouvindo uma palestra sobre yoga, e principalmente aquele que professa uma fé, ele é o principal exemplo da sua fé. Cristo foi o principal. Cristo era uma pessoa feliz. Nós temos a imagem dele crucificado, mas essa é uma imagem que se colocou incluindo um conceito de culpa, de derrota. Muita gente, né, acredita que a felicidade real, pelo menos parcial, só será depois de muito sofrimento, depois de muito calvário, né? O calvário foi apenas um momento da história da vida de Jesus Cristo, e um momento mais curto, inclusive, porque pela força de espiritualidade que ele teve, ele levou uma vida plena de felicidade, de amigos, de curas, de milagres, né? E mesmo de assédio espiritual das sombras. Essa é a minha opinião. Quero deixar claro também como nós vamos colocar isso também na internet, né? Está sendo escutado por alguém, talvez nesse momento, e por nós aqui, e também pelos amigos espirituais. Essa é uma opinião pessoal. Nós, aos poucos, vamos entendendo que a filosofia, ela não precisa ser um consenso absoluto, mas o bem precisa ser um consenso absoluto, um acordo. O bem, a caridade, o amor ao próximo, essas são questões, sim, que são universais. A maneira de como eu carrego a minha fé, de como eu expresso a minha fé, pode não ser a mesma do próximo, pode não ser a mesma nem da minha esposa, dos meus filhos, né? E às vezes até pelo contrário, mas não é esse atrito que interessa, se existe ou não existe a reencarnação. Esse é um conceito que para os universalistas já está ultrapassado, já não há necessidade de provar através do fenômeno físico, porque a razão já provou que a reencarnação é um fato, que há uma lei que nos obriga a reencarnarmos para que nós possamos evoluir na direção
da perfeição através do uso do tempo que nos é concedido. Por isso que através das muitas reencarnações nós vamos aos poucos aperfeiçoando o nosso espírito, aos poucos nós vamos conseguindo corrigir os nossos erros, nós vamos curando os corações que nós magoamos e que ofendemos ou que prejudicamos, e aos poucos nós vamos nos libertando. Aí sim nós vamos chegar a poder fazer a caridade por amor incondicional, como Madre Teresa, como Krishna, como Buda, como Jesus Cristo. Enquanto isso, nós somos navegantes do tempo. Nós somos navegantes de um tempo muitas vezes instável. Nós vamos enfrentar tempestades, certamente. Nós vamos enfrentar dificuldades, maremotos, ventanias, e vamos ter calmaria, né? Nós temos que compreender, para ter um conhecimento perfeito daquilo que nós precisamos buscar dentro de nós, para depois conseguir consolidar o coletivo, é exatamente o conceito antigo: quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Qual é a posição do planeta Terra no universo? E esse trecho do Evangelho deixa bem claro: um mundo de provas e expiações. Então não se manda espíritos para a prisão se eles não são devedores, né? Houve um julgamento, há um critério pela lei da atração, pela lei das dimensões, que não impõe culpa e que não impõe inocência privilegiada, e nem conhecimento privilegiado, e nem uns melhores do que outros. Nós somos todos filhos do mesmo Deus, subordinados às mesmas leis universais em qualquer parte do universo, as leis de causa e efeito na matéria e as leis da luz fora da matéria, que essas para nós ainda são desconhecidas. Quando chegarmos lá vamos conseguir compreender o infinito. Nós não entendemos ainda o infinito. Saber que somos infinitos é uma esperança, é uma certeza filosófica, é um desejo, mas muitos dizem: mas será? A não ser o médio vidente que está vendo na frente dele, como São Tomé quis tocar em Jesus como uma aparição, uma materialização. Muitos ainda não têm a certeza. Muitos espíritas, espiritualistas, que filosoficamente já estão compreendendo, ou já compreenderam claramente, de que nós temos uma eternidade para viver, e não é uma eternidade pela frente, porque a eternidade pela frente seria muito pesado. Pensar que eu tenho toda uma eternidade para me aperfeiçoar, seria muito difícil carregar essa responsabilidade nos ombros. E Krishnamurti, que é um filósofo livre, fala muito sobre isso, da nossa administração com relação ao eu, a administração com relação ao mundo interior que nós temos, que é um universo também infinito. Esse universo infinito, essa força infinita, essa potência que nós temos dentro de nós, nos traz a certeza dessa eternidade. Mas no processo de aperfeiçoamento que nós estamos vivendo, nós já temos o direito, não é obrigação, é o direito de sermos felizes desde já. Felizes agora, porque a felicidade vai atrair mais felicidade. E para mim encontrar a felicidade, eu preciso ter gratidão. Se eu não tiver gratidão, eu vou encontrar amargura, porque são conceitos dentro da, como Jesus disse, ou é sim ou é não. Na filosofia, na vida prática, na ética, na moral, não existem meias verdades. Ou você é ou você não é. Ou você é bom, né? Porque valem as intenções. Eu sou bom, mas então você vai estar sempre se conhecendo nos teus atos e pode até cometer erros, e não é questão de culpa, mas você vai, ou você é honesto ou você não é. Você vai estar sempre fazendo uma autocrítica, ou conhece a ti mesmo, porque a intenção é que vale, não é a perfeição é que vale. E nesse processo de aperfeiçoamento, tudo é experiência, tudo é conhecimento, até mesmo a dor. Não é apenas um martírio a dor. A dor que nós sentimos, o peso que nós carregamos muitas vezes é porque nós colocamos mais pesos e carregamos desnecessariamente coisas que nós não vamos usar. Por isso que aqui vocês já ouviram falar, muitas vezes o Enio falou, nós vamos falar e repetir, aprofundar a questão do desapego. Né? Mas nós estamos apegados aqui à nossa identidade, aos nossos filhos, às nossas emoções e principalmente aos nossos ressentimentos. E isso então nós trazemos
muito fortemente. Está dentro da nossa genética, porque os nossos conceitos de justiça ainda estão amadurecendo, e é normal, não tem nada de anormal nisso. Nós vivemos numa fase instintiva ainda do ser humano, nós somos carnívoros, né? Eu já tentei ser vegetariano 10 anos, mas a minha biologia carnívora fez eu voltar a ser carnívoro, então eu sou carnívoro, né? Ou seja, nós reagimos como animais carnívoros, nós somos animais racionais ainda, como disse Platão, mas dentro desse conceito de que nós nos colocamos numa realidade prática, enxergar a realidade, e hoje eu fui ao oculista e estava pensando sobre isso, que a relação visão, espírito deve ter muito próximo em você ver a realidade com clareza. Provavelmente em muitos momentos das minhas vidas eu tenha ocultado a realidade, ou tenha olhado com olhos que não deveria muitas coisas, o que resultou num corpo físico míope. Porém, já fazem 15 anos que eu não vou precisar trocar lente, então quer dizer, eu acho que eu estacionei aí, né? Então, mas há um sentido nisso. O corpo é um reflexo da mente. Mente sã, corpo são. Nós temos que entender, para compreender isso, em primeiro lugar, nós temos que nos admitir imperfeitos. Em segundo lugar, nós temos que também nos admitir aperfeiçoáveis. Tirar o conceito do não, eu sou assim e não vou mudar. Não, eu sou eterno. Eu sou eterno e eu sou eterno até o último segundo da encarnação. Eu vou poder aprender. Qualquer memória que eu gravar na minha mente, ela vai me ser útil em qualquer momento do tempo. Memória emocional e racional. Ou seja, qualquer sentimento, qualquer emoção, eu vou continuar sendo aquilo que sou. E por isso, dentro dessa continuidade lógica da vida, nós podemos escolher sermos felizes agora, ou esperarmos, né, o que eu não sei. Porque se nós esperarmos o mundo ser perfeito, há um planejamento maior do que nós. Nós estamos aqui com uma missão, que é a evolução pessoal. Não é egoísmo falar nisso, porque eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, né? E eu não posso também ser feliz se eu sou atrapalhado. Eu não posso, por exemplo, pegar um carro e dirigir até uma cidade que eu goste, fazer um veraneio, se eu não sei dirigir, vai ser maior sofrimento, né? Então o conhecimento é a liberdade. Então nós estamos aqui para conhecer, em primeiro lugar, e conhecer também o respeito, a necessidade de entendermos o que é a liberdade do próximo. Como nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito já há muito tempo, como nós demoramos muito tempo para que nosso espírito desejasse essa luz, como nós muito tempo testamos a causa e efeito na inconsciência da memória, depois a gente tem um porquês para colocar, os porquês a gente vai aos poucos, né, tentando colocar pelo menos no centro da nossa conversa, que não é um debate, mas é uma conversa, que não vão estar nessa gravação, mas que futuramente a gente vai colocar no nosso link também, para que a gente possa ampliar a nossa luz. Não importa se já foi dito. O importante é que seja dito, porque para alguém sempre vai ser útil, né? Senão não teriam mais lâmpadas, né? A luz, mesmo que seja pequena, ela nunca deve ser reprimida dentro de nós. Sempre que nós tivermos um desejo de dizer uma boa palavra, não reprima, porque ali Deus está usando a tua vontade, a tua personalidade para ajudar alguém. Não importa, todos nós somos médiuns, isso que nós temos que entender. Não estamos aqui por acaso, não é um grupo reunido por acaso. E nós temos uma obrigação. E esta obrigação é transmitirmos aquilo de bom que nós aprendemos antes de reencarnarmos, inclusive. Muitos que estão chegando agora, ou que já têm conhecimento, já ouviram falar sobre isso, mas nós fomos preparados para essa mediunidade. Particularmente, eu já estudei em muitos grupos espíritas, conheço o espiritismo também pela dor, lá pelos 15 anos de idade, com muitas tragédias pessoais voltadas a obsessões, a minha própria vaidade, que me levaram à ira, ao orgulho, até mesmo ao vício mesmo, nunca, em nenhum momento, pelo menos essa virtude eu consegui trazer comigo, eu culpei Deus dos meus problemas. Sempre entendi que estava relacionado à minha rebeldia. E dentro disso passei por muitas casas espíritas. E numa casa espírita, então naquele momento eu estava ali. E ali parecia bom, mas havia uma tempestade, ou uma mudança, né? Uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança de situação, e aquilo sempre me deixava inconstante. Aquilo sempre acabava interrompendo o processo mediúnico, até pela ação dos obsessores mesmo, que querem que a gente fracasse. Obsessores
são almas doentes ligadas a nós, espíritos doentes, com o objetivo de vingança. Senão não estariam ali. E porque Deus permitiu. Porque o ódio une tanto quanto o amor. Todo mundo já sabe, pelo menos todo mundo não, mas muita gente já é bastante popular hoje os livros, os romances espíritas que falam daquelas histórias de várias encarnações de pessoas, né, sofrendo ou influenciando, e a gente cientificamente, tecnicamente, o N coloca muito isso, a questão dos chakras, como o obsessor age, aonde que ele age, isso aí é bastante debatido, mas muitas vezes é esquecido, essa influência espiritual que nós temos. E só agora, depois de muito, eu achei que ia me fixar no Soul, e mais uma vez entrei lá pela dor, porque estava obsidiado, indisciplinado principalmente. Só agora que nós estamos começando a fixar essa realidade. E ainda assim, eu digo claramente, o negativo dentro da gente trabalha. A gente fica pensando, mas será que vale a pena? Será que eu tenho alguma coisa para dizer? Será que vai ser útil para alguém? Será que, sabe, de repente eu vou lá deixar para o N falar, vou deixar para eles debater, eu já falei tanto, sabe? Daqui a pouco eu vou ser chato, daqui a pouco, tudo esse negativo, né? Daqui a pouco eu vou ficar aqui, ou vou lá, só vou escutar, eu vou ficar aqui no meu trabalho, eu vou produzir porque eu preciso, né, pagar as contas do mês, tudo isso a gente pensa. Assim como vocês pensam na maneira de, será que eu vou lá? Será que vai valer tão pequenininho, né, tão longe, vou atravessar? Eu moro 2 casas para lá agora, então não tenho mais motivos para, né? Mas então a gente leva um grande tempo para amadurecer a nossa mediunidade, né? Uma vez eu disse para o Dani, depois dos 40 anos o homem muda, e é verdade, tu fez 40 recentemente, né? O homem muda. Porque o homem pensa, até os 40 anos eu pude ser moleque, agora eu preciso, né? Eu preciso deixar alguma coisa positiva, pelo menos, né, para melhorar um pouco o nosso karma, que é uma questão que eu também quero comentar, né, oportunamente, que é a questão da limpeza kármica. Também quero melhorar um pouco o meu karma, porque nós nos julgamos tão sábios, muitas vezes, tão inteligentes para nós, que menosprezamos o conhecimento do outro. Então, é uma grande arrogância eu achar que não posso contar com a inteligência do outro para colaborar através de uma informação, né? Aquele que acha que não tem nada para colaborar, na verdade é um grande orgulhoso. A gente pode colaborar de qualquer forma, de qualquer fato, de qualquer jeito, e isso tudo a gente custa para aprender, a gente apanha da vida, mas a gente entende que há a ação de Deus nisso tudo. A gente entende que a vida está nos dando um fruto mais saboroso se nós não desistirmos da vida. Porque aí nós vamos nos tornar um peso. Não só pelo suicídio, a gente desiste da vida justamente por isso que eu comentei anteriormente. Por não darmos o melhor de nós, né? Pelo menos eu vou tentar fazer o melhor, pelo menos eu vou tentar ser o mais claro possível no trabalho. Pelo menos assim, a gente acha que o outro sempre nos compreende. A gente conversando com as crianças, mas por que que o meu filho está rebelde? Por que que a minha filha está rebelde? Porque a gente diz, você é uma desorganizada. Mas será que a pessoa tem um conceito de desorganização? Então a gente diz, não, eu acredito na reencarnação, mas será que eu parei para pensar aonde estão os limites da reencarnação? Será que eu estou me aproveitando bem desse conhecimento? Que o objetivo é esse, não adianta eu saber que a vida é eterna, que eu tenho a possibilidade de mudar o meu destino através das ações boas, que eu posso melhorar o meu karma e não pôr em prática. Foi isso que eu fiz muito tempo. Porque a gente pensa que sempre, né, na próxima, muita gente até para criticar o espiritismo usa isso, que o espírita deixa para a próxima vida. Na próxima eu pago, que nem no mês que vem eu pago, né? E a coisa vai andando. Então nós não temos que pagar, na verdade, nada. Na verdade não é questão de pagamento, na verdade é questão de estabilidade emocional, de paz. Na verdade é uma questão de administração pessoal mesmo. Nós somos a primeira empresa do ser humano, é nós mesmos, é o nosso próprio destino. E o corpo, nós estávamos comentando hoje isso também, o corpo é uma empresa, você administra o corpo, você come cenoura porque a cenoura tem vitamina, você come, né, batata porque a batata, você toma água, então você está administrando uma máquina porque ela é necessária para a manifestação do espírito. Quando essa máquina não for mais útil, sagrada ela vai ser, então vai ser depositada de volta na natureza com gratidão, porque ela é o instrumento da nossa manifestação física. Se nós não tivéssemos o corpo físico, nós não poderíamos aparecer aqui, as pessoas não iam nos ver, né? Eu ia gastar uma energia muito grande para poder me comunicar, e aí eu ia ou ser um obsessor de alguém, ou ficar sofrendo nas regiões umbralinas inferiores, né? E não ia ser útil.
Inclusive, essa questão de manifestação, ela é bastante interessante, tem muita coisa sobre isso também, e eu sempre que comentar alguma coisa, eu vou procurar falar sobre isso. Eu gosto disso, eu estudo bastante, só procurar no YouTube tem bastante coisa sobre isso. Tem o Irineu Gasparetto, por exemplo, que é irmão do outro Gasparetto e é filho da Zíbia. Ele toca violão e recebe espíritos que desencarnaram, que foram famosos. Muita gente não acredita, mas se você ouvir o vídeo, você vai entender a psicofonia. Seria impossível um simples cantor, um imitador, fazer como ele faz, né? Tem o Alamar, a TV, eu me esqueci o nome agora, não me lembro, mas eu tenho o link lá no nossa página no Facebook, Sementes da Alegria, TV Mundo Maior, exatamente. E aí, é só botar no YouTube ali, então ele recebeu espíritos como Elvis Presley, como Cazuza, como Raul Seixas, todos os espíritos que foram revoltados, que foram rebeldes e que chegaram do outro lado, ou seja, perderam o corpo físico precocemente e tiveram um impacto muito grande por causa da causa e efeito que eles sofreram com isso. E como ele mesmo diz, é muito raro uma mediunidade como essa, o pessoal descrê muito, né? Mas realmente ele traz uma mensagem de que a vida continua. E aí essa ansiedade que eles querem, outros tantos, a ansiedade, a gente dá muito valor aqui na Terra à fama e ao dinheiro. Mas no mundo espiritual não, então parece, nossa, né, o cara, John Lennon, Janis Joplin, Raul Seixas, meu Deus, né, todos os famosos, né, mas lá do outro lado, a ansiedade desses espíritos é justamente passar a mensagem que eles não conseguiram passar aqui. O Elvis Presley, por exemplo, ele disse que é um espírito que sofreu muitas consequências, que ele morreu, né, por causa das drogas, mas que quando estava no exército ele combatia isso. Raul Seixas também e outros tantos, porque depois que eles passaram como todo mundo passa, não é porque eles eram famosos que eles enfrentaram, que eles tiveram privilégios, depois que eles passaram por todas as regiões de purificação, que foram socorridos, porque também tem virtudes, né? Eles perceberam que eles podem, de certa forma, trazer para a humanidade, para o público, é uma manifestação física, para provar que a vida continua após a morte. O estilo que ele canta, a mensagem, isso tudo prova para quem observar e quem tiver, né? E outros tantos, o Cartola, e outros tantos assim, para provar que a vida continua. A gente tem que ter essa certeza para saber da onde que nós viemos, para onde que nós vamos. E colocar isso na vida prática. Sim, é um mundo de provas e expiações. Não adianta espernearmos. Nós estamos aqui porque nós também temos provas e expiações. Provas significa avanço. A gente faz uma prova na escola para avançar de categoria. Então não é uma coisa ruim passar por uma aprovação, uma dificuldade, né? Expiações não é uma vingança, uma imposição do mal sobre os nossos ombros, mas é uma responsabilização daquilo que nós fizemos, né? Quem te feriu vai te curar. Nós percebemos que muito fizemos a criticar aquele que desvia o dinheiro público, por exemplo. Ladrão, isso e aquilo, usamos todos, né? Mas nós temos uma vida passada. E aí nós vamos saber o porquê, num futuro próximo, ou assim que esse assunto quiser, por que nós esquecemos dessa vida passada. Parcialmente, não é totalmente. Parcialmente, primeiro porque o nosso cérebro não participou. Nosso cérebro físico não participou da vida passada, então ele não pode ter memórias que ele não viveu. A partir do momento que a nossa mediunidade vai florescendo, a partir do momento que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, um dos nossos corpo astral, ou como queiramos chamar, vai amadurecendo materialmente mesmo, porque é matéria, tudo é matéria, são dimensões da mesma matéria, são subordinadas às leis da mesma matéria, são graus de peso, densidade e transmissão da luz da mesma matéria, porque ela é uma só, vem de Deus. Nós vamos entender aí e ter acesso a algumas memórias através de sons que o cérebro vai lembrar, através de símbolos ou através de talentos, né, que
Antigamente eram poucos, eram muitos, mas poucos entraram para a história. Como Mozart, que tocava piano aos 5 anos de idade, bem conhecido isso. Mas hoje na internet você vai olhar a quantidade de gênios que tem, né, é muito grande. Então diz até, tem uma brincadeira, que quando a gente pensa que a gente é muito inteligente, sempre tem um chinês para nos humilhar. Né, porque agora tem um chinesinho lá que toca piano, tremenda, uma menina com 11 anos de idade tocando bateria melhor do que o próprio autor da música. Então, quer dizer, esse conhecimento ele é cumulativo através das nossas reencarnações. Não há privilégio. Leonardo da Vinci estudou para ser um gênio, como ele foi em muitas encarnações, né? Outros tantos que passaram pela história. Só que pelas nossas habilidades, nós temos as nossas conquistas, né? O meu trabalho, ganharás o pão com o suor do teu próprio rosto. Mas também pelas nossas personalidades nós atraímos circunstâncias e situações de acordo também com a energia que nós emitimos. Tudo que eu emito volta para mim na mesma intensidade, é causa e efeito. E Einstein estudou isso fisicamente e disse no final dos seus estudos da dobra do tempo lá e do universo que chegou a Deus pela ciência. Então, essa certeza para muitos ainda é uma incógnita. Para o espírita, para o estudioso da doutrina espírita, ou para o espiritualista de qualquer religião que seja, porque como eu disse no começo, não importa a maneira que se chega a Deus, o Papa Francisco também vem trazendo essas questões à tona, independente da questão da Igreja Católica crer ou não na reencarnação. Esse é um outro ponto, mas que é importante a união para acelerarmos o processo de caridade. Fora da caridade não há salvação, disse o Allan Kardec, porque ele sabia que a caridade tem uma razão de ser. Ela ajuda a dissolver o mal que gira em torno da nossa própria aura. Pela palavra karma, nós estamos subordinados à atividade, causa e efeito. O Allan Kardec não usou a palavra karma, usou causa e efeito. Mas é a mesma coisa, atividade. Atividade boa, resultado bom. Atividade ruim, resultado negativo. Tudo isso em torno da nossa aura. É fácil imaginar. Suponhamos que a minha personalidade, o meu destino seja uma bolsa. E eu estou andando com essa bolsa na floresta. Daí eu boto uma fruta. Beleza, vou aproveitar daquela forma. Daí eu boto uma pedra. Aí eu boto um cogumelo venenoso. Aí eu boto uma outra fruta. Então a fruta eu ofereço para alguém, aquela fruta vai ajudar. Mas eu também ofereço o cogumelo venenoso. Aí eu ofereço a pedra que aquela... Então quer dizer, eu vou carregando lixo junto com a minha emissão de energia muitas vezes, se eu não compreender aquilo que Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Ajuda-te que o céu te ajudará é altamente pessoal, né? A cada um será dado segundo as suas obras, é altamente pessoal. Nós estamos reunidos numa associação por uma questão prática, mas cada um é seu próprio templo, melhor dizendo, cada um, e tempo também. Ou seja, as duas coisas fazem sentido, mas Jesus dizia isso porque daqui a pouco essa competitividade entre os núcleos espirituais atiça a vaidade, inclusive, das pessoas que não compreenderam a necessidade de amar e de se unir. Não importa se eu sou espírita, se eu sou ateu. Amar é incondicional. Amar é amar. Ou você ama, ou você escraviza. Né? Essa é uma questão muito boa para os pais. Eu sou pai também, eu sei disso. Ou você ama ou você escraviza. Né? Porque se você ama, seu filho é livre. Porque você não, né? Você botou ele no mundo, né? Você deu o start para ele fazer e deu a educação e se responsabilizou sobre isso. Agora, a partir do momento, porque eu ouço muito isso, né? O teu filho vai realizar o teu sonho. Não, o sonho do meu filho é do meu filho. O meu sonho é um. Eu não tenho o direito de sonhar para o outro. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem a personalidade dele, e é muito mais rico isso, é muito melhor isso. Nós temos que saber que nós somos o nosso próprio templo. Então é aquilo que nós comentávamos no noticiário da manhã, você pode escolher se você quer, né? Antes, a gente tem o hábito muitas vezes de acorda antes de fazer uma oração, né? Não todos, tá? São alguns. Às vezes eu, inclusive, faço isso, a primeira coisa que a gente faz, liga a televisão. A última vez que eu liguei a televisão para assistir de manhã cedo, né? Eu ligo toda hora, mas daí primeiro eu me preparo para levar uma chicotada.
tinha um desencarnado, uma menina afogada numa van. Olha, como é que ela morreu afogada dentro de uma van? 9 anos de idade, 11 anos de idade lá no Rio de Janeiro. Aí disse, não dá, né? 7 horas. Como é que o cidadão vai sair de casa? Vida boa, vida feliz. Aí o outro lá deu um terremoto na Indonésia. Aí não sei o quê. Se tu não compreende, se não acorda com a filosofia aberta, nós somos pessoas normais. Tu não acorda, vou tomar banho, eu estou pensando. Às vezes você pensa, se conseguir padronizar, estabilizar, né? Até eu brincava que o evangelho para o trânsito não vale, né? Porque aí entra a guerrilha, que as pessoas pensam que a educação, que a moral, que o carro do lado, a moto do lado, o pedestre não são teu próximo também. Então a gente brinca. Mas é claro que você não pode fazer isso, reagir como um bandido. Mas aquela raiva que a gente ainda sente por uma cortada no trânsito, por um pedestre imprudente, por uma motocicleta, aquilo você pode multiplicar em graus muito maiores nas nossas vidas passadas. Hoje já não precisamos, né, ter a obrigação, como já foi obrigação em algumas comunidades, levantar a espada e partir para o duelo, porque era questão de honra. Como fala no Tempo e o Vento, era honra, é questão de honra, né? Tem no Evangelho a questão do duelo, mas os nossos duelos são diferentes, são duelos verbais, mentais, né? Duelos falando isso de um ponto de vista de uma evolução que começou num ponto e está chegando linear, a nossa evolução, né? Porque dentro da nossa evolução espiritual, a gente sabe que houve migrações de espíritos com mais evolução intelectual e menos evolução moral. Os gênios, muitos gênios do mal, né? O próprio Leonardo da Vinci não era um gênio do mal, mas ele mandou uma carta para um rei lá, dizendo que ele era mestre em construir catapultas, que ele sabia fazer canhões, né? Ou seja, pedindo emprego para fazer a guerra, usando, né? Porque estava desesperado, certo? Precisava trabalhar. Ou seja, né? Assim outros tantos, né, serviram o mal como tanta genialidade. Certamente amadureceram em outras estrelas mais evoluídas, eram espíritos rebeldes, foram exilados para o planeta Terra, né, para que pudessem aprender a amar. Principal razão, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, né, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Então, como eu disse no começo, todas as palavras saem fácil, fluem fácil, através até por intuição, passam pelo cérebro da gente, mas a prática é bem diferente daquilo que a gente... A estabilidade. Como eu disse na apresentação, no outro dia também, quando chegou o pessoal novo, a gente busca isso por necessidade, não é só por amor, por necessidade, inclusive emocional, por sensibilidade. Eu prefiro, então, ao invés de ficar ouvindo o mal que acontece pelo mundo, procurar o bem. Por que eles não disseram, né? Por exemplo, né, que até aparece, algumas vezes aparece, meio perdido assim na programação, aparece dos Médicos Sem Fronteira, por exemplo, que você pode doar, e eles estão procurando diminuir a subnutrição no mundo. Uma criança de 11 anos que pesava 9 quilos, né? Eles conseguiram passar para 12, pede doações, etc, etc. Então até existe o bem, mas ele é muito menos divulgado que o mal, com um objetivo maquiavélico mesmo de ver as pessoas em depressão e vampirizar essas pessoas. Porque se eu estou em depressão, eu vou acordar mal-humorado, eu vou vender menos, eu vou demorar mais para arrumar emprego, porque eu vou me sentir negativo, né? Eu vou dar menos carinho para os meus filhos, o meu vizinho vai ganhar mais dinheiro que eu vou cuidar daquilo que não me interessa, né? Eu vou estar sempre mal-humorado, aí eu vou ficar vendo doença, aí me dói o joelho. Então, enquanto isso eu estou um campo aberto, estou dando energia negativa para o vampiro lá, o espírito do mal, o espírito sofredor que não quer fazer a sua evolução moral, sobreviver na umbralidade, dominando, guerreando como nós fizemos, né, na Idade Média. Porque era muito fácil aqui, nós estamos, e quantos homens tem aqui, né? Vocês fiquem aí, nós vamos pegar os cavalos e vamos invadir uma aldeia mais fraca e vamos trazer tudo aqui para nós. E vamos fazer o nosso estado e vamos ficando ricos. Era isso que eles faziam. Hoje em dia a mesma coisa, os Estados Unidos não espionou o Brasil recentemente, né? Segundo, né, o programa de televisão, roubaram até uma receita de bolo da Dilma. Então, quer dizer, é um mundo materialista, né? Um mundo que não compreende ainda causa e efeito. E é difícil para quem não fizer esse exercício diariamente se desapegar. Então, se eu colocar isso no fácil, como diz o Gasparetto, não dá tanta importância aos problemas, porque eu posso desencarnar a qualquer momento. Eu estou devendo 50 mil reais. Bom, a longo prazo vou conseguir pagar?
não sei nem se eu vou pagar tudo, talvez eu morra antes, né? No Brasil é o único país onde o bem dura mais do que a prestação dura mais do que o próprio produto, né? Às vezes dura mais porque, né, que a encarnação, né? Ou seja, não adianta, né? A vida, o que nós temos que pensar para concluir, tá, pessoal? Já passei do tempo até, mas para concluir, o que nós precisamos entender dentro da doutrina espírita, como consolador, não dá para falar todas as coisas, mas dentro do Consolador prometido que Jesus veio, havia uma posição, há planejamentos universais, né? Há uma ideia de progresso que não está por acaso, a gente não está jogado no universo, girando que nem peão, né? Correndo o risco de colidir com um asteroide a qualquer momento. Os extraterrestres comedores de carne humana não vão invadir o planeta, isso aí é ficção científica, né? O que pode acontecer é nós não atingirmos um padrão vibratório suficientemente bom, porque somos rebeldes, para vivermos numa realidade feliz e atrairmos infelicidade. E aí, como o mundo vai chegar a um consenso de que é melhor ser feliz do que infeliz, nós somos convidados a continuar a nossa evolução num outro planeta. E através de viagem astral, toda a nossa bagagem espiritual, toda a nossa personalidade vai reencarnar em corpos mais primitivos, em sociedades com menos tecnologia, mas não totalmente esquecidos daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos ser. Então a gente tem que saber isso, se quisermos realmente entender que o Espiritismo é também uma religião, mas é uma ciência que explica essas coisas. Só para concluir, que aqueles que dizem que é só para concluir meia hora antes de terminar, né? Mas, só para concluir essa parte, porque eu me lembrei dessa questão da religião. Uma moça que tem uma palestra no YouTube sobre o espiritismo, o Jô Soares entrevistando essa moça, ela diz que o espiritismo é uma religião no Brasil, porque se tornou uma religião e as pessoas dizem que é ciência, mas que não havia uma metodologia científica. Na verdade, houve uma metodologia científica, ela que não estudou completamente, né? Porque Camille Flammarion, que era lá da época do Allan Kardec, escreveu muito claramente, e também o próprio Allan Kardec, né? Só para relembrar, a gente sabe que ele pesquisava muito seriamente, ou seja, o espírito que chegava ali, ele tinha que provar da onde que ele veio, qual foi o seu nome na última encarnação, quais eram os seus hábitos. Isso é ciência, não é simplesmente telepatia, não é simplesmente, ele estudou o magnetismo, os fenômenos, conforme a linguagem da época, é claro, né? Não poderia falar em controle remoto, porque não existia o controle remoto há 150 anos atrás, nem televisão. No plano físico, no plano astral já existia, porque os tempos são diferentes. São muitos assuntos que a gente pode aos poucos ir colocando. Mas é ciência, sim, há metodologia científica. Hoje em dia não há tanta necessidade de aparição. Por isso que Jesus disse para São Tomé, feliz daqueles que crê sem precisar da aparição. Porque Jesus queria dizer que nessa época é muito dispendioso a aparição, gasta muito ectoplasma para fazer uma aparição, né? Para materializar uma coisa. É possível ainda, mas é um ectoplasma desnecessário que eu posso usar para outras coisas, ou seja, seria da brincar de magia. Naquela época era assim mais necessário. Hoje em dia, com toda a disseminação do espiritismo, com o trabalho do Chico Xavier, que em muitos casos comprovou que, inclusive já não é jurisprudência, mas há um caso em que o juiz absolveu uma vítima, porque o espírito absolveu o assassino, né? Vocês devem saber, deu no Globo Repórter, até tá na internet também, o espírito provou, psicografou através do Chico Xavier, dizendo que foi um acidente, que o amigo dele não matou ele, que a arma disparou e tal, e o juiz acreditou e provou por A mais B, né? Ou seja, isso é ciência, não é simplesmente uma fé cega. Eu acredito porque eu prefiro, porque eu projetei isso. Agora, assim, aquele que quiser argumentar contra vai achar argumento. Não adianta, né? Aquele que quiser, que nem, né? Jesus não dizia isso, não adianta jogar pérolas às pessoas, aos porcos. Não queria ofender as pessoas, mas não sabe valorizar a diferença de uma pérola para uma pedra. É comer igual, né? Então é isso que ele queria dizer. Não adianta nós sairmos debater, querer provar. Nós temos que nos resgatarmos da incredulidade, sabendo que sim, é um mundo mas então existe Deus, se existe toda essa espiritualidade, toda essa luz, toda essa força espiritual, por que o mundo ainda é uma provas e expiações, porque eu ainda estou sofrendo? Porque essa é uma
organização divina. Nós não temos toda essa, vamos dizer assim, capacidade ou toda essa possibilidade de questionar a determinação de Deus. É a organização do universo, é um mundo de provas e expiações. Pela lei de atração, os espíritos das categorias, desde o mais primitivo ao mais evoluído do planeta, estão aqui porque fazem parte de um critério do planeta. Como numa universidade, tem escolas, tem a primeira série e vai até a universidade, tem escolas que vão só até o 5º ano, tem escolas que vão, ou seja, o universo é uma escola de felicidade. Vocês pensem que nós vamos levar quantas vidas para sermos perfeitos? Se eu ficar esperando a perfeição para ser feliz, eu nunca vou ser feliz, Gandhi dizia que a felicidade atrai mais felicidade, e assim por diante. Então é isso que eu gostaria de dizer. Não sei se eu fui claro, não sei se eu fui suficientemente útil. A gente vai fazer aqui uma pequena conversa. Quero agradecer o Enio, que não fez nenhuma piadinha, ao contrário de mim, muito obrigado. Ou seja, isso aliviou o meu karma, Não mostra que tu não é vingativo, não. Tá louco para falar, mas vai se preparar para gravar também, Então, vamos encerrar com uma oração, agradecendo a possibilidade. Se alguém estiver nos ouvindo nesse momento e está através do seu podcast no YouTube ou no nosso próprio Facebook, divulguem isso, podem nos mandar e-mails, tem os contatos. A gente tem o desejo só de fazer a nossa parte, como limpeza kármica. Nós estamos retribuindo a Deus aquilo que recebemos. Caso contrário, nós seríamos profundamente ingratos. Então é a Deus que nós queremos agradecer também neste momento. Muito obrigado pela tecnologia, Senhor, que nos amplia a possibilidade de resgatarmos as nossas dívidas contigo mais rapidamente, para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos e também aprendermos o verdadeiro amor. Obrigado por termos chegado até aqui, Pai, depois de tantos percalços, aos nossos anjos da guarda, ao Senhor Jesus Cristo, que em assembleia, sempre que nos reunimos, diz que estaria presente e que emite raios de luz, para que os nossos irmãos sofredores neste momento possam ser convidados ao banquete da felicidade, que possam ter uma noite de paz nas nossas instalações, nas nossas hospedarias do caminho, por onde estiverem, para que nós possamos juntos criarmos uma humanidade melhor, uma paz interior mais sólida e o desejo, Pai, de te servirmos com alegria. Muito obrigado e que assim seja.